Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa o horário que você consome o nosso podcast Eu Com Isso, o que realmente importa é que você esteja ligado conosco no nosso canal no YouTube, em uma das 27 rádios aqui do Rio Grande do Sul, rádios FMs que retransmitem o nosso programa, o nosso podcast Eu Com Isso, ou também, claro, no Facebook ou no Spotify. Primeiramente, nós queremos agradecer a meta de 3 milhões de espectadores no último mês que consumiram as nossas entrevistas, passaram por aqui todos os lados políticos e análises nesse período eleitoral, esse período pré-eleição. Isso realmente deixa a gente muito feliz, porque de uma certa forma a gente está colaborando com o debate de uma maneira mais desburocratizada, e o retorno que a gente recebe da nossa audiência é justamente esse, de ser um retorno de pessoas que não acompanhavam ou tinham os assuntos políticos como algo desinteressante ou até distante, e que através do podcast, do modo como a gente faz os programas por aqui, começaram a acompanhar mais o trabalho desempenhado por deputados federais, deputados estaduais, senadores, governadores e presidentes da República. Então fica o nosso agradecimento em nome dos nossos patrocinadores por aqui. Nós estamos no ar com a força de MrJack.bet. Aliás, se você ainda está fazendo as suas apostas para o Campeonato Brasileiro, não esqueça de passar na MrJack.bet. Tem apostas em todas as modalidades esportivas. Se você é um perfil mais conservador ou se você é mais ousado, você vai encontrar ali no MrJack.bet o seu perfil. Pode começar apostando um pouquinho, vai testando num jogo ou um hobby, e aí depois você vai vendo que essa adrenalina pode gerar muito dinheiro para você, e aí você vai passar a assistir o esporte de uma maneira diferente, porque assistir o futebol já é muito legal, outra modalidade esportiva que você goste, vem aí a Copa do Mundo, já é bacana. Agora imagina assistindo você transformando esse jogo, esse lazer em negócio. Fica muito mais divertido, muito mais legal, e aí fica o nosso compromisso e o nosso pedido para você acessar MrJack.bet, que é uma das nossas parceiras comerciais aqui do nosso podcast E Eu Com Isso. A nossa dica sempre do final de semana, para você que está vindo para o Rio Grande do Sul, é conhecer o coração do estado aqui do Rio Grande do Sul, conhecer a Quarta Colônia, ali perto de Santa Maria, em Restinga Seca, tem um dos melhores resorts do Brasil. É o Resort Termas Romanas, que você está vendo aqui na tela. Muitos espectadores que nos acompanham aqui no podcast, que tem um desconto por serem assinantes no nosso YouTube, já foram lá e se apaixonaram. Realmente uma estrutura exemplar. É um lugar para você que vai sozinho curtir e você que vai para a família descansar. Você fica desconectado, tem toda uma programação, justamente para você que gosta do mundo dos vinhos, espumantes, vai encontrar por lá um local ideal lá em Restinga Seca, bem ao lado de Santa Maria, na área central aqui do Rio Grande do Sul, no coração do estado, e a gente fica realmente muito feliz com a sua audiência por aqui. Se você também acredita que a educação é o principal caminho para transformar a realidade do nosso país, conheça o Sistema de Ensino Aprende Brasil. Um sistema completo com soluções específicas para potencializar a aprendizagem nas escolas das redes municipal e estadual. O Sistema de Ensino Aprende Brasil oferece materiais didáticos integrados, assessoria pedagógica, ambiente virtual de aprendizagem e até sistemas de gestão e de avaliação. Aprende Brasil, um sistema que dá resultado. Ah, tá apostando. Valendo 20 então? Bora então.
Palpite certeiro, saque instantâneo. Desafie-se com MrJack.bet. Bom, hoje temos um programa especial. Hoje não é nem Lula, nem Bolsonaro, não é governador, nem presidente da República, nem senador, nem candidato a deputado. Hoje um programa com mais conhecimento. Temos técnicos na área, mas um programa conectado com a nossa audiência, conectado principalmente com os prefeitos que nos assistem, com os servidores públicos que nos assistem, porque hoje um dos nossos parceiros, a Aprende Brasil, que é parceira aqui do nosso podcast desde a sua primeira edição, e todo mês a Aprende Brasil para o programa e nos coloca bons especialistas para nos proporcionar e nos dar o protagonismo da reflexão. E hoje vai ser mais um programa especial. A gente vai falar sobre o mundo do compliance. Para você pode ser algo distante, ou você já ouviu falar na sua empresa, na sua prefeitura, e a gente vai explicar esse mundo do compliance. Temos dois excelentes convidados. O doutor Rodrigo Pironte está por aqui, advogado, pós-doutor em Direito pela Universidade Complutense de Madrid, doutor e mestre em Direito Econômico e Social pela PUC do Paraná, especialista em Direito Administrativo pelo Instituto de Direito Romeu Felipe Barcelar Filho e especialista em Direito Empresarial pela PUC também do Paraná. É diretor executivo e financeiro do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo e diretor executivo do Instituto Paranaense de Direito Administrativo. E estamos aqui também com a nossa diretora jurídica e de compliance, a doutora Selma Cristina Saito Azevedo, ela que é graduada em Direito, pós-graduada em Direito Empresarial, aplicado pela Universidade Positivo, e tem uma grande experiência com mais de 30 anos em jurídicos de grandes empresas, como o Bradesco, também o Banco Volvo, o Grupo Positivo, é responsável pela gestão do Comitê de Ética do Positivo desde 2012, atuando como Compliance Officer do Positivo desde 2016. E olha que ética foi um tema que passou bastante por aqui nesta segunda temporada que nós estamos encerrando e começando a terceira temporada, que já vai ser com os candidatos eleitos. Quero dar boas-vindas então à doutora Selma e também ao doutor Rodrigo. Sejam bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, porque a gente tem audiência em todos esses horários. Selma, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, então, já que todo mundo está aqui para nos ouvir. Eu gostaria de agradecer o convite aqui em nome do Sistema de Ensino Aprende Brasil. É muito importante para nós o tema em pauta. Para tanto, a gente conta hoje aqui com a parceria do Dr. Rodrigo Pironte, que é um parceiro que vem atuando fortemente com a gente nos temas de conformidade, na capacitação dos nossos colaboradores. Esse sistema de ensino, ele foi nascido já concebido em conformidade com as boas práticas, então é um tema que nos interessa muito, porque trazer um conforto tanto para o colaborador quanto para os sócios, donos das empresas, em relação às boas práticas, é fundamental para nós. Meu papel na empresa é esse, e é um prazer estar aqui para falar sobre o nosso compliance e o compliance nas administração pública, pela qual a gente tem aqui a presença hoje do Dr. Rodrigo, que é mestre, é doutor, autor de vários livros. Doutora Selma, primeiramente, relembra para a nossa audiência o que é o Aprende Brasil. É um sistema de ensino voltado para a área pública, né, acompanhado de assessoria pedagógica, soluções educacionais. A gente está presente em todo o Brasil, em todos os estados, né? Aqui mesmo no Rio Grande do Sul temos fortes parcerias, então é um sistema de ensino que foi concebido a partir do sonho, né, dos sócios fundadores do Positivo, de trazer melhoria de educação de ensino também para as escolas públicas. É um sistema muito importante que qualifica muito o trabalho também de muitas prefeituras aqui do Rio Grande do Sul, que são parceiras do sistema de ensino Aprende Brasil. Doutor Rodrigo Pironte, seja bem-vindo ao nosso podcast. Doutor Rodrigo,
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É uma grande alegria participar desse podcast, tratando de um tema, na verdade, que me parece que, depois principalmente das pautas eleitorais que vocês tiveram, né, e da introdução da doutora Selma em relação à importância que ele tem, não só na concepção do sistema de ensino, mas também em todo meio empresarial e também no setor público, né? Me parece que é fundamental que a gente bata um papo de uma forma, talvez, a desmistificar um pouco essa estrutura. Mais desburocratizada, claro, né? porque o compliance, na verdade, já tem uma lógica um pouco complexa de se entender o que é e de como introduzir, né? Então, o meu objetivo aqui talvez seja, nesse podcast, de uma maneira mais descontraída, em um bate-papo mesmo, trazer para vocês algumas questões práticas de como esse tema pode ser importante e conduzir empresas, né, como o Grupo Positivo, que cunhou o Sistema de Ensino Aprende Brasil e outras estruturas, a uma estrutura ética e uma estrutura de integridade que permita o desenvolvimento nacional sustentável, dentre outras questões. Estamos aqui com a força também de Link Inteligência em Tecnologia, nosso parceiro. Vai um abraço ao grande amigo Daniel também, grande parceiro também das prefeituras e que vê aqui no produto uma maneira de se aproximar ainda mais desses players do mercado. Doutor Rodrigo, o que é de fato esse compliance? Principalmente os gestores, os prefeitos, quando dizem que tem que aplicar o compliance. O que é o compliance para quem trabalha hoje numa prefeitura, num gabinete? O que vai mudar na vida dessas pessoas o tal compliance? Essa é uma pergunta que eu recebo quase que diariamente, né? Em todos os momentos em que eu participo, seja de eventos e outras questões, reuniões e etc., todos me perguntam, Pironte, me chamam de Pironte, né? Não me chamam de Rodrigo, normalmente eu sou conhecido pelo sobrenome. Pironte. Me dizem, Pironte, me diga uma coisa, o que é compliance? Porque as pessoas, na verdade, elas estão acostumadas a entender que o compliance está vinculado à ideia de conformidade. Se você for der um Google agora e verificar o que é compliance no Google, vai estar ali no Google, muito provavelmente, compliance vem do verbo em inglês to comply, que significa estar em conformidade. Mas aí você vai me perguntar, bom, estar em conformidade no Brasil é o básico, ou seja, você estar em conformidade hoje não é diferencial para ninguém. Mas a gente tem aqui no Brasil o princípio da legalidade, que é o princípio que rege tanto as empresas quanto o setor público, ou seja, então, em tese, estar em compliance, se for estar em conformidade, não muda nada, porque você já tem que estar em conformidade para... Então, o que é compliance? Compliance, na verdade, é mais do que estar em conformidade. Compliance é uma ciência comportamental. É uma alteração de cultura ética que introduz nas empresas uma eficiência econômica, uma ideia de sustentabilidade por meio de conduções empresariais e públicas, éticas, no sentido de trazer sempre uma ideia de melhor conduzir a coisa pública, melhor conduzir a estrutura empresarial. Então, compliance tem muito disso, é um pouco daquilo que se você estiver num ambiente, né, em que ninguém esteja olhando, você vai fazer determinadas questões. O compliance é fazer determinadas questões independentemente de alguém estar olhando ou não, né? Eu costumo vincular, e já te passo a palavra de novo, mas eu não quero aqui ser exaustivo, mas eu costumo vincular o compliance à ideia de controle, né? A gente tem o compliance no Brasil muito vinculado a essa lógica de controle. Esses dias eu estava no trânsito e parei no sinaleiro. Lá em Curitiba a gente chama de sinaleiro. Aqui não sei se é sinal, semáforo, sinaleira. Eu parei na sinaleira e tinha uma moça no carro do lado cantando assim, de maneira muito feliz e eufórica. Sim. E me deixou feliz aquela atitude. E eu olhei para ela... Energizou aquele entusiasmo, né? Me energizou e eu olhei para ela no sentido de apoiar a atitude, de achar legal. E quando ela me olhou, ela automaticamente parou de cantar. Porque a gente tem essa ideia de que o controle das nossas atitudes é um controle negativo, é um controle... Então o compliance vem para desmistificar... Que o controle social é depreciativo. Isso, né? Que o controle social, que o controle externo, que o próprio... nas prefeituras, né? Que o próprio controle interno é um controle negativo. A gente tem aquela ideia no Brasil, até pela nossa lógica patrimonialista, né? Um pouco historicamente patrimonialista, de que quem tem o poder um dia vai ser levado a abusar dele. E em razão disso não gosta de controle. O compliance tenta desmistificar toda essa lógica de controle burocrático negativo para introduzir uma lógica do diálogo.
né, da ética, da integridade, do relacionamento sem o jeitinho brasileiro, sem o levar vantagem, sem a lei de Gerson. Então, a ideia de compliance é trazer para essas estruturas uma cultura de integridade que, muito mais que estar em legalidade, estar em conformidade, traz não apenas esta ideia de cumprir o que se tem que cumprir, naturalmente, mas, para além disso, se cumprir o que tem que cumprir de maneira justa, de maneira ética, de maneira a promover o bem-estar social, o diálogo entre as pessoas, porque se nós tivermos ética na nossa relação, você não vai se preocupar com aquilo que eu vou produzir na minha individualidade, porque você já vai ter certeza que eu não estou querendo te passar a perna ou que eu não estou querendo te prejudicar. Se você tiver essa lógica, o relacionamento entre as pessoas é muito mais facilitado. Então, de maneira muito simples e didática, compliance é isso. É uma ciência comportamental relacional que introduz uma dinâmica de diálogo entre as pessoas. É, muito bacana o tema. E, Selma, e a tua definição do compliance? Eu ia até complementar no sentido de o fomento da cultura de honestidade, né, que é basicamente isso em qualquer ambiente, privado, público. Mas quando a gente fala da administração pública, está muito ligado também ao princípio da moralidade e da eficiência. Nada mais do que isso. Então, é fortalecer os mecanismos, né, para a gente garantir que todas as ações praticadas pelos entes públicos, nesse caso, né, sejam realizadas com base na observância do princípio da moralidade e da eficiência, ou seja, de uma cultura de honestidade. Falta, na opinião de vocês, Pironte e Selma, essa cultura mais disseminada no brasileiro? Por que muitas vezes a gente tem a sensação de que levar vantagem é melhor, de que o brasileiro precisa ter um comportamento mais... Até o próprio ditado, jeitinho brasileiro, né? Por que isso? É uma cultura que já vem ao longo do tempo, desde o nosso descobrimento, desde o jeito que as coisas foram colocadas por aqui, na opinião de vocês? Por isso ainda é tão novo se falar em integridade, eficiência e sou estranho? Eu até falo disso num dos meus livros, quando eu explico a estrutura patrimonialista do nosso Estado. Né? O Brasil é um país que culturalmente, né, no seu modelo de gestão, ele tradicionalmente é patrimonialista. E o que é o patrimonialismo? É a confusão da coisa pública com a privada, é a confusão do seu patrimônio com o patrimônio do outro. Então, por exemplo, algumas práticas como fraudes em processos licitatórios, como a gente viu na Lava Jato. Ora, você obviamente não consegue compactuar com uma conduta desta, porque esta conduta ela foge totalmente da regra de bem servir ao público. Ou seja, se o gestor está ali eleito pelo povo para servir ao povo, e essa é a ideia de servidor público, de serviço público, nada mais lógico de que ele sirva ao público independente das suas vontades privadas. Eu, quando falo de patrimonialismo, eu sempre brinco com os meus alunos na graduação, pós-graduação. Hoje eu não dou mais aula na graduação, mas quando dava, eu dizia, veja, o governador do estado pode comprar um Camaro amarelo? Pode comprar uma Porsche conversível para ser o carro de representação oficial? Veja, em tese, se não houvessem as normas que ditassem as regras, né, de legalidade, ele poderia. Mas por que ele não pode? Porque, obviamente, que aquela conduta prejudica o interesse público. Então, independentemente do interesse dele de ter uma Porsche conversível, ele pode até ter na vida privada dele, se ele tiver recurso suficiente para comprar uma Porsche conversível. Mas no ambiente do Estado, não. Por quê? Porque ele tem ali que ter um orçamento limitado para investir num carro oficial de representação, porque ele precisa se locomover, mas isso tem que ter algo que, por trás, freie um pouco esses anseios, né, em relação a isso. Por exemplo, o princípio da razoabilidade, proporcionalidade, dentre outras questões. Isso no poder público. No ambiente privado, o jeitinho brasileiro, levar vantagem, ele é da nossa cultura. Né? Veja, nós aprendemos assim. Né? O brasileiro acha lindo porque você chega ao resultado mais fácil. Essa é a grande questão. Pois é. Na verdade, tudo tem a ver com o resultado. O brasileiro é um povo imediatista do ponto de vista cultural. Nós queremos o resultado antes do processo. Né? Nós não queremos passar pelo processo, a gente quer o resultado. Se a gente puder ter o resultado antes, melhor. Se pensa primeiro no atalho. E aí eu já vou passar a palavra para a Selma, mas claro, só para resumir com mais um exemplo para vocês entenderem. Esses dias eu estava na fila do Papai Noel. Sim.
ano passado, eu estava na fila do Papai Noel. Como todo bom pai, eu vou na fila do Papai Noel no último dia Claro, que o Papai Noel tá lá no shopping, né? No dia 23 ali, né? No limite Às 18 do fechamento horas. do shopping para os meus filhos tirarem uma fotografia. E aí a fila gigantesca, eu entrei na fila e comecei ali a caminhar na fila. Daqui a pouco, uma amiga minha que se diz uma grande, né, pessoa do compliance, etc e tal, chega na fila, começa a me cumprimentar e começa a caminhar comigo na fila. Eu falei, bom, será que ela não vai sair daqui? Será que ela vai furar a fila mesmo? Eu já não estava acreditando no que estava acontecendo. Ficou desconfortável naquela Eu fiquei situação. desconfortável, ela conversando e a fila caminhando e eu desconfortável e a fila O andando. assunto terminando. E os filhos dela ali conversando com os meus e etc e tal. Eu falei, será que ela não vai pra fila realmente? Será que ela quer? Será que tá tão legal o papo assim? Eu não entendi aquele contexto. Bom, chegou na frente da fila do Papai Noel, ela falou pra mim, olha, será que eu posso rapidinho tirar uma foto aqui com o Papai Noel e etc e tal? Porque agora que eu vi que a fila tá grande, eu falei, olha, se você se sentir confortável, eu não acho justo com as pessoas que estavam atrás, porque a gente tava conversando, mas, né, você de alguma forma furou fila. Ela não deu bola, entrou e foi lá, tirou a foto com o Papai Noel e etc. Mas veja como o contexto, na verdade, é o jeitinho brasileiro. É o jeitinho brasileiro. E você, quando usa o jeitinho brasileiro, você prejudica sempre alguém. Claro. Quando você sai de um restaurante e não paga a conta da Coca-Cola, que eles esqueceram de cobrar, e você acha que você está levando vantagem, no fundo, a tua vantagem representa a desvantagem de alguém. E o compliance traz isso. Nenhuma relação... Depois eu vou falar isso melhor, né? Agora eu vou passar a palavra ao Selma. Mas o compliance, ele traz isso. Nenhuma relação que é assimétrica se sustenta a longo prazo. Selma, e aí, como é que fica a aplicabilidade no caso empresarial, né? Que é o teu caso e tem que cuidar da equipe, do sistema funcionando. Como é que é esse desafio? Olha, a gente precisa, antes de mais nada, criar toda uma estrutura, né? Fazer todo um levantamento do risco do negócio, fazer constantes orientações, criar políticas, né? Fazer constante capacitação e monitorar constantemente, porque numa empresa há uma grande rotatividade de empregados, né? Então, é um trabalho que nunca termina. Então, não tem início, meio, fim. Ele é contínuo. Tá? Dentro da linha do que o Pironte acabou de falar, né? Posso comprar um Camaro amarelo? Então, eu acho que o comportamento ético ele é muito subjetivo. O que pode para um, às vezes não pode para outro. Primeiro, você precisa avaliar. Eu quero, né? Eu posso, eu devo. Então, a empresa ela tem que ter diretriz clara daquilo que para ela é importante. E isso tem que ser divulgado, tem que ser orientado para que a gente não entre num caminho de risco, né? E venha, às vezes, por causa da atitude de um empregado, por exemplo, num sistema de relacionamento público e privado, pôr, né, em risco toda a credibilidade e a reputação de uma empresa. Isso é bem interessante, o professor Cortella, ele fala justamente isso, né? Do eu quero, eu posso, eu devo. Ele fala, tem situações que eu quero, mas não posso. Tem situações que eu posso, mas não quero. Agora, o devo, você sempre vai analisar do ponto de vista ético, né? Então, eu posso, mas não devo. Então, não faço. Eu quero, mas não devo, então eu não faço. Então eu acho que a Selma foi muito feliz, porque essa questão do poder e dever e do querer e dever, eu acho que o compliance está justamente aí, no dever ou não fazer algo em relação a terceiros, seja no mundo empresarial, seja no mundo público. E quando a gente fala de empregado, né, hoje em dia, assim, a visão de um, a percepção de um é muito diferente da outra. Então, a empresa ela tem que dizer para o colaborador o que ela espera dele, que tipo de comportamento. E dar exemplos claros, né? Porque você não pode ficar na teoria. Você tem que dizer, você numa situação dessa pode fazer isso ou aquilo. Porque, do contrário, fica muito subjetivo. E a gente acaba, assim, recaindo em erros. E tem que dizer, porque as relações trabalhistas, elas passam por permanente mudanças e atualizações, né? Antigamente era o funcionário, chegava na empresa, tinha horário para sair, batia o seu cartão. Num mundo permanentemente conectado, exige dessa empresa também um código de postura. E se eu não responder o WhatsApp do chefe às 9 da noite com uma urgência? Mas teoricamente eu não tô na empresa, mas eu vi o WhatsApp. Então, sabe... Tudo está mudando, né? E eu acho que o compliance, esses sistemas de integridade, definição, estabelecimento dessas regras, também acompanham uma certa evolução da nossa sociedade, inclusive tecnológica, né?
Sem dúvida. E você toca num ponto importante, né? As leis nunca vão conseguir acompanhar a evolução da sociedade no tempo em que ela evolui, né? A Selma estava brincando antes de nós conversarmos aqui sobre o metaverso, né? Eu, há 6 meses atrás, dei uma palestra num congresso brasileiro de um tema específico ao setor público de pregoeiros. Tinham quase 3 mil pregoeiros no congresso e eu trouxe a possibilidade da realização de uma licitação no ambiente do metaverso, por exemplo, no ambiente público. E naquele momento eu me sentia o Bill Gates no programa do David Letterman há 20 anos atrás. Eu estava sendo hostilizado porque ninguém acreditava em mim, estava todo mundo dando risada. E agora, 2 semanas atrás, o município de Uberlândia acabou de fazer a primeira licitação no metaverso. A grande questão é, e o metaverso? Então as pessoas estão falando do metaverso, mas você não tem legislação hoje sobre o metaverso, né? A legislação, o marco legal da internet não consegue satisfazer todas as questões que lá estão envolvidas. A Lei Geral de Proteção de Dados, muito menos. Então, assim, as regras de compliance... Então, isso é algo importante. O compliance, na verdade, ele vem para além da ideia da legislação posta. Por isso que eu não gosto de aproximar a ideia de compliance à conformidade. O compliance é mais do que conformidade legal, é mais do que cumprir as regras. É, para além disso, analisar a sociedade em que você está inserido, o regionalismo em que você está inserido, porque, veja, eu presto serviço no Amazonas e no Rio Grande do Sul. São regiões completamente distintas. Eu não posso tratar questões regionais, né, as peculiaridades regionais da mesma forma. Então, dentro de todo esse ambiente social e da evolução da sociedade, eu tenho que ver se eu posso, se eu devo, se eu quero e se eu devo. Super importante. A sociedade brasileira precisaria de um compliance? Olha, eu até queria sugerir aqui que o Pironti, ele sabe muito bem, inclusive, eu acho que seria legal você explorar um pouquinho, né, da legislação brasileira, da inovação trazida pela nova lei de licitação, inclusive em relação sobre esses programas de conformidade. Então, assim, é um movimento sem volta, né? Sem dúvida, Na verdade, assim, sem dúvida, a sociedade brasileira precisa de compliance urgente. Urgente, né? Porque o compliance, e daí eu já vou explorar o que a Selma me pediu para explorar, porque é algo fundamentalmente importante também no âmbito das licitações. Mas por que a sociedade brasileira precisa de compliance urgente? Porque um dos principais pilares do compliance, para mim, o principal deles, é o pilar da gestão de riscos. E nós não somos acostumados no Brasil a gerenciar riscos. Nós, na verdade, agimos sem pensar nas consequências dos nossos atos, né? Nós somos imediatistas, queremos o resultado e quem quer o resultado não se preocupa com o risco, né? E todo bom negócio, toda boa estrutura de administração pública, toda a vida, né? Toda a vida pessoal que é bem conduzida tem gestão de risco. Certamente você faz a tua gestão de risco. Claro. Eu não te conheço ainda, mas sei que você acordou hoje provavelmente às 6h30 da manhã, fez o teu exercício, correu 10 quilômetros, tomou um café da manhã de qualidade, né, com ovos, frutas e etc e tal, porque você não quer morrer do coração. Claro. Né? Então, você faz a tua gestão de risco. A gente precisa fazer gestão de risco e o compliance ele traz isso. Ele traz essa previsibilidade por meio de condutas preventivas. Com isso, a Lava Jato trouxe um cenário no Brasil que escancarou, talvez no ambiente público, que as licitações são a porta de entrada para as fraudes. O Banco Mundial já disse isso numa pesquisa de 2004, mas a gente aprendeu na prática com a Lava Jato. Né? E eu não estou entrando aqui no viés político da Lava Jato, se foi bom, se foi ruim, se deu certo, se não deu certo, se trouxe prejuízo, se não trouxe... O que eu estou falando na Lava Jato, a gente viu que naquele ambiente das estatais ali, né, investigadas, havia muita corrupção e houve, né, muita fraude de todos os gêneros. Com isso, a Lei 14.133, que é a nova lei de licitações, né, ela derroga, portanto, ela deixa absolutamente fora da vigência todo o texto da Lei 8.666. Eu sempre achei que esse 666 dessa lei não era à toa, né? É um sinal diabólico. E aí você veja, ela foi substituída pela 14.133, que é a Lei 14.136, que foi sancionada e vai entrar em vigência no dia 1º de abril de 2023. Ou seja, uma sai com esse número e a outra entra no dia da mentira. Então, eu não sei qual é a melhor delas. É um sinal. Mas fato é que essa nova lei, ela traz a obrigatoriedade, olha que interessante, ela inverte um pouco a lógica de implementação do compliance no ambiente público, porque ela diz o seguinte: se você, empresário, quiser contratar com o poder público,
O artigo 25, parágrafo 4º, que é o artigo que trata disso, ele vai falar nas licitações de grande vulto. Na União, isso é acima de 200 milhões de reais, ou seja, algo muito... Mas independentemente disso, a cultura é que importa, né? Porque no ambiente dos estados e municípios isso pode ser trabalhado com outros valores. Mas diz ali o prefeito, o governador, o presidente da república, os presidentes estatais, se vocês querem contratar com o poder público, vocês têm que ter compliance nas suas empresas. Se não tiverem, para assinar o contrato, a partir da assinatura do contrato, você é obrigado, nestas contratações de grande vulto e etc. e tal, a implementar um programa de integridade em um prazo de 6 meses posterior à assinatura do contrato. É dizer, em um ambiente em que não havia quase que a obrigatoriedade e a exigência de integridade, né, e que se escancarou no Brasil as fraudes, né, ou se escancararam as fraudes, melhor dizendo, você tem hoje uma obrigatoriedade. E isso é muito interessante, porque o compliance, como tudo, ele tem um efeito de manada. E esse efeito de manada, ele se viu com a Lei 14.133. Então, a Lei 14.133, ela exigiu o compliance no ambiente empresarial. Várias leis estaduais e municipais foram editadas para exigir compliance dos seus contratados. Porque hoje ninguém quer contratar com alguém que seja imoral, antiético, ímprobo. Ninguém quer. Todo mundo quer uma empresa correta, séria. Porque o que eu quero quando eu contrato? Se eu contrato um jardineiro para minha casa, eu quero que ele vá lá e faça o jardim com a melhor qualidade possível, né, no preço justo. Na administração pública da mesma forma. Então, por que eu vou levar calote na administração pública? Então, eu obrigo que o meu empresariado, né, tenha o compliance. E essa dinâmica, para conduzir a esse ciclo virtuoso, Selma, que eu acho que se instaurou no Brasil, é o seguinte: a partir do momento que eu exijo das empresas e não tenho, eu começo a gerar uma... Eu vou falar mais disso, eu quero falar disso, porque isso é muito importante. Eu gero uma assimetria de informação. Ora, se eu exijo de você e não tenho, eu não posso exigir. Pois é. Fica desconfortável. Exato. Né? Esses dias eu sou atleticano, eu sou Atlético Paranaense de coração. Furacão. Filipão, mas eu atendo vários. O Filipão, mas eu atendo vários clubes de futebol do Brasil inteiro, então, ainda que a minha paixão seja pelo Atlético, eu não deixo ela conflitar na questão profissional. Mas esses dias eu falei com meu filho. E a gente tava assistindo um jogo de futebol, etc. E eu falei pra ele. Ele falou um palavrão lá com um amiguinho dele, jogando na quadra. Eu falei, filho, não fale palavrão, esse palavrão é muito feio. E a gente foi assistir o jogo e eu falei o mesmo palavrão que ele falou. Reproduziu no calor do momento e ali aí na ele arena. olhou pra mim e falou bem assim, papai, não fale palavrão, esse palavrão é muito feio. Eu falei, você tem razão. Porque se eu te exijo que não... Ou se eu te educo que não fale o determinado palavrão, eu também não posso falar, porque eu arrasto pelo exemplo, né? A palavra ensina, o exemplo arrasta. E aí a gente estabeleceu a nossa regra de compliance. No campo, pode. Fora do campo, não pode. Então a gente estabeleceu. Mas brincadeiras à parte, a lógica é essa. E aí, no poder público, órgãos públicos começaram a introduzir compliance. Então, eu falava para vocês, hoje eu sou responsável, por exemplo, pela implementação de programas de integridade em tribunais de contas. Por quê? Porque os tribunais de contas, que são os órgãos de controle externo, veem a necessidade de implementar programas de integridade. Exatamente. E isso é um ciclo virtuoso. Daqui a pouco nós não vamos mais precisar, culturalmente, é que nem o cigarro. Antes a gente ia num bar e todo mundo estava fumando. E a gente achava que essa lei nunca ia pegar, porque as leis ou pegam ou não pegam. Sim. Mas não foi a lei que pegou ou não, foi a cultura do brasileiro que mudou. Hoje você não precisa mais de lei. Hoje, quando tem uma pessoa, você não precisa da plaquinha, não precisa de lei. Você pode até colocar uma lei no município de Porto Alegre dizendo que todos podem voltar a fumar nos bares. Posso te dizer, não vai acontecer. Porque as pessoas que estão ali culturalmente não aceitam mais essa conduta. E o próprio fumante se sente mal e precisa do ar livre ali para não atrapalhar, né? Então é um pouco disso. É muito interessante, né? E olha que bacana, né? A gente tá conseguindo fazer diversas metáforas e trazer exemplos para a sociedade para aproximar realmente esse tema. Na opinião de vocês, os gestores, eles já estão familiarizados com o tema? Ou eles estão, os gestores, eu falo prefeitos, tá? Prefeituras, ou eles estão sofrendo uma certa resistência cultural? Como é que vocês estão enxergando essa perspectiva? Bom, eu acho que isso é muito relativo, né? A gente tem bons gestores já com essa percepção e até acho que uma das nossas propostas com o trabalho com o Pironte é justamente tentar, né, disseminar, fomentar isso.
cada vez mais, até em virtude desse cenário novo que é exigido, em virtude da nova lei, né, que está exigindo dos empresários, mas também tentar apoiar o gestor público a como fazer isso, né? Começar falando do compliance na administração pública. Então, até eu gostaria que o Pironti falasse um pouco mais diante dessa experiência que ele tem, né, que eu acho que o público que está ouvindo tem interesse de saber por onde eu começo. Exatamente. Né? Como começar, Como né? começar. Na verdade, veja, eu acho que os gestores ainda não estão preparados para toda uma estrutura metodológica de compliance, mas eles não precisam estar preparados. A gente precisa, como a Selma mencionou, fomentar esta cultura, né? Por onde começar? Essa é uma grande questão, né? Se você pega... e aí você tem municípios de todos os tamanhos do Brasil, né? E com regionalismos que, obviamente, muitas vezes beneficiam ou não determinadas culturas de compliance, né? E dentro desse contexto, né, eu tenho que começar por uma cultura de fomento das atividades de compliance, por uma tentativa de aproximar as regras de controle a este relacionamento mais ético, mas eu preciso começar, de alguma forma. E como começar? Existe metodologia para isso. Eu não posso... O compliance não é eu quero fazer compliance, faço um código de conduta e resolvo o meu problema. Não, o código de conduta não resume uma estrutura de compliance, um código de ética não resume uma estrutura de compliance. Então, existem metodologias por detrás de uma boa implementação de compliance. Então, qualquer um que esteja nos assistindo agora, seja um empresário, seja um prefeito, Pironti, por onde eu começo? Não precisa ler um livro de 300 páginas, né? Não vai ler lá as 50 páginas de introdução do meu livro e tal. Não precisa. Vá na ISO 37301, que é a ISO de Sistemas de Gestão de Compliance, que lá de forma muito didática vem todos os pilares de um programa de integridade, passando pelo apoio da alta administração, gestão de risco, avaliação de maturidade do sistema de controle e compliance, dentre canais de denúncia, dentre políticas, dentre tantos outros que são aqui, né, eu cansaria vocês falando sobre toda a estrutura, mas existe metodologia. E é isso que eu, por exemplo, dentro desse cenário oportunista, muitas vezes, que se forma, porque talvez o pior do Brasil seja esse oportunismo que se forma nos grandes temas, né? Veja, vocês três que estão aqui, todos que estão nos assistindo ou que vão nos assistir, né? No bom dia, no boa noite, no boa tarde, na madrugada. O compliance é o tema da moda, foi o tema da moda 2 anos atrás. Daí veio a LGPD, proteção de dados, um novo tema da moda. Um novo tema. Agora tem o ISG, né, o ISD, que é as práticas de ambiental, social e governança, que é o novo tema da moda. A gente estava conversando sobre isso, eu e a Selma. Então veja, no Brasil você é atropelado pelos modismos e aí você tem gente vendendo tudo que você pode imaginar, né? Que nem camelô. Você encontra desde cortador de unha até binóculo. E é um pouco disso, assim, no compliance você tem gente que diz que compliance é um código de ética e tem gente que sabe fazer o todo. Então, o que eu diria para todas essas pessoas, busquem se informar sobre uma metodologia adequada. E hoje no Brasil, até pela jurisprudência nacional, a metodologia adequada é a metodologia ISO. A ISO de compliance está aí, todos os órgãos públicos e as empresas têm acesso, né? Então é muito simples você pautar a tua regra de compliance por um conduzir correto, que é essa metodologia, que na minha opinião é a metodologia que deveria ser seguida para um início de implementação. Como começar? Começa pela ISO. E todo um cuidado também com os fornecedores, os vendedores, né? Procurar empresas que já têm uma credibilidade no mercado, porque, como diz, o brasileiro também tem essa expertise. Vê o tema da moda e aí sai vendedores já querendo aplicar e muitas vezes não tem aquela preocupação, se tem uma preocupação mais em fechar o negócio, mas não com a entrega e com a transformação cultural que o próprio sistema pode colocar. Isso é bem interessante. Quero agradecer também a todas as rádios aqui que nos retransmitem, mandar um abraço para a Rádio Guaíba, a Rádio Acústica, a Rádio Xiru, que compreendem mais de 200 municípios aqui do Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos conversando aqui com o Dr. Rodrigo Pironti, o Pironti explicando sobre essa questão do compliance, a doutora Selma Cristina Salto Azevedo, também representando o grupo Aprende Brasil, justamente para explicar
estes temas para vocês de uma maneira mais desburocratizada, uma maneira mais direta, que tenham metáforas que todos possam entender para depois implementar. E isso a gente tem feito também aqui com todo o corpo político que passa aqui pelo programa e que debateu diversos temas. O senhor trabalha também com clubes de futebol com aplicação de compliance? Sim. É mesmo? Faz bastante tempo. Com vários clubes aqui, pode citar alguns ou tem sigilo contratual? Não, como regra não. Eu já trabalho bastante com o Curitiba, trabalhei com o Santos, já tive a oportunidade de alguns clubes aqui do Rio Grande do Sul de ter relacionamento, então a gente tem aí uma dinâmica bastante forte no ambiente do futebol. As eleições. E no ambiente do esporte, né, em geral. Então, Confederação Brasileira de Golfe, inúmeras estruturas do esporte que hoje tem voltado a sua dinâmica para a integridade, né? Isso é bem interessante. Aqui a gente está vivendo um fenômeno no Rio Grande do Sul, onde as eleições para clube de futebol, como Grêmio e Inter, elas estão ficando mais acirradas do que as eleições da política tradicional. Tamanho interesse em se colocar e o tamanho a paixão também, né, dos gaúchos pelo futebol, para te ver como o compliance ele tem que se espalhar por todos os setores da sociedade. E aqui eu já tive a oportunidade de algumas reuniões, tanto com o Grêmio quanto com o Inter, e todas essas duas estruturas, né, de clube de futebol têm aí uma preocupação com o compliance, né? Então fica aqui o meu reconhecimento, né? Tanto o presidente Romildo Bolzan do Grêmio, como o presidente Alessandro Barcelos. Eu tive a oportunidade de conversar com as estruturas técnicas, né? Não com a estrutura, mas e já faz algum tempo, mas os jurídicos, eles têm essa preocupação, né? As estruturas de compliance estão muito bem formatadas. Hoje, na verdade, só para fechar esse parênteses que você abriu, que é uma coisa que eu acho importante, hoje, na verdade, toda e qualquer estrutura empresarial, e ainda mais agora com a SAF, né? Você precisa ter essa dinâmica de compliance até para recebimento de investimento estrangeiro, aberturas de patrocínio e etc e tal, né, do próprio clube para investimentos em patrocínio. Então é muito importante que você tenha isso. Agora, falando da questão da importância da integridade no contexto desse sistema, a Selma mencionou algo importante. Você mencionava a importância de se saber quem se está contratando. Né? E a Selma mencionou, por exemplo, que o sistema Aprende Brasil do Grupo Positivo, ele começou já no seu nascedouro com uma estrutura de compliance. Quando você começa desde cedo a implementar uma cultura dentro desse organismo empresarial, quem contigo contrata tem uma tranquilidade em relação a essa contratação, porque sabe que a cultura introduzida no ambiente da empresa não permite a fraude, ou pelo menos faz de tudo para que aquele risco de materialização de uma fraude, de uma conduta inadequada, né, inexista. Então, eu acho que esse é um outro ponto do compliance importante, né? Tá bastante na moda as famosas due diligence de fornecedores, ou seja, pesquisas de fornecedores. Se a empresa já tem um compliance, essas pesquisas sobre quem se está contratando fica muito mais facilitada, né? Porque você, veja, a empresa ela tem uma cultura de transparência por detrás do negócio. Claro, isso. Selma? Não, eu ia só complementar, porque quando um produto desse nasceu, né, ele vinha complementar um portfólio de outros produtos. Então, ele não poderia pôr em terra, né, aquela imagem e reputação, credibilidade alcançada, no caso dessa empresa do Grupo Positivo, né? Então, um produto novo, ele só teria razão de ser e de continuar, de entrar no mercado, se não fosse destruir toda aquela conquista de reputação, bom nome, que o Positivo já tinha no mercado e mantém até hoje. E por isso fazer certo, né? Fazer da forma certa e garantindo a alta direção, nesse caso, de que todos os cuidados estavam sendo adotados para evitar qualquer tipo de problema. Não que a gente esteja livre, né? Porque a gente fala de pessoas, mas todo esse mecanismo, toda essa estrutura, esse programa, ele foi criado desde o início e vem sendo mantido até hoje. Sabe que em algumas empresas, né, alguns relatos também, eu já participei também, na própria FAMURS foi implementado o sistema de compliance há 2, 3 anos atrás, com todas as metodologias, cada semana uma metodologia diferente, mas tem alguns aspectos das metodologias que são aplicadas que elas são mais delicadas, né, como o canal de denúncia entre os colaboradores, umas que dão uma eficiência bárbara, né, a implementação do sistema interno de compras e toda a transparência, além de agilizar todo o sistema, dá uma transparência
eficiência e um resultado em eficiência para as empresas que são espetaculares. Agora, a criação do comitê de ética com os próprios funcionários e o canal de denúncia deixa, né, os gestores desconfortáveis num primeiro momento, né, com todos se olhando ali, aquela relação do chefe, colaborador também, né, Pironte? É o controle, né? É o controle. Mas isso é positivo. Claro que né? sim. Você sabe que essa questão do canal de denúncia ela é bem interessante. Como regra, os canais de denúncias adequados, eles são formatados de maneira independente. Claro. Né? Então, você tem a apuração do contexto da denúncia realizada por um organismo independente, né, de fora da estrutura empresarial. E aí, obviamente, em havendo a condução de uma denúncia, você tem o comitê de ética, etc., para deliberar sobre essas questões. Então, tem todo um desenho de processo, né, que determina como a denúncia vai ser apurada, a investigação interna, porque antes, muitas vezes, da denúncia e da apuração da denúncia, você tem processos de investigação interna para verificar a materialidade, né, a suficiência ou não da denúncia em relação àquele contexto. Então, tudo isso tem técnica, né, tudo isso tem ISO, inclusive, para isso, né, para estruturar essa lógica de denúncia. E é muito importante que se conheçam essas técnicas para que o compliance não caia. Eu tenho muita preocupação sobre isso. Eu falava disso. A primeira obra de compliance que eu lancei foi em 2014, logo depois da Lava Jato, né? E eu dizia nesse livro que o que me preocupava era que o compliance não fosse equiparado à ideia de sustentabilidade. Porque, veja, sustentabilidade hoje pode ser tudo. Sim. E não é nada. Esse é o grande problema. Quando você fragiliza o conceito, você pode chamar de qualquer coisa. Então, hoje, em nome da sustentabilidade, você pode tudo. Em nome da eficiência, você pode tudo, né? Então, com o respeito devido, o princípio de eficiência é um princípio importante, está lá no artigo 37 da Constituição, mas você não pode fazer tudo em nome da eficiência. Tem coisas que te inviabilizam, né, a realização de algo, mesmo que você ache que você está sendo eficiente, porque o teu achismo não... Então, eu acho que isso é importante, assim, a gente não banalizar o conceito de compliance. E não banalizar o conceito de compliance é tratar ele de maneira correta. E tratar de maneira correta é isso, é ter metodologia, é entender e principalmente aculturar. Esse é um tema muito importante. Selmo, e como está a situação da Aprende Brasil neste momento? As perspectivas para esse ano? Nos fala um pouco mais também sobre o Aprende Brasil. Olha, esse tem sido um ano promissor para o Aprende Brasil. A gente tem fechado muito parceria, né? Então estamos com novos produtos também no portfólio e esse é o momento, né, agora no final do ano, de renovações, de parceria, mas no momento a gente está bastante focado mesmo nessa ideia, né, de fomentar a cultura de compliance e também tanto internamente. A gente sempre focou muito internamente e neste momento, com o apoio da alta direção, o Fábio, né, de Oliveira, que é o diretor executivo, a gente tem fechado essa parceria para a gente fazer esses encontros, essas falas com os municípios. Troca de experiências, visando, né, realmente levar esse conhecimento. Eu acho que até no primeiro momento pode parecer um pouco assustador, né? Mas até o Rodrigo pode falar quanto tempo, como que ele imagina que ele já fez essas implementações, porque acho que é um assunto que um gestor público tem interesse. Tudo bem, por onde começar? Eu consigo, né? Vamos pensar numa prefeitura. Em quanto tempo eu consigo botar em pé uma estrutura dessa? Lógico que isso vai dar muito trabalho depois para dar, porque é um trabalho que continua. Não para, né? Mas acho que vale a pena abordar isso, né? É um programa de compliance, ele leva... O prefeito quer colocar, atenção... Não pode ser imediatista, não pode ser imediatista. Vamos colocar o compliance aqui. Vai assim, um bom programa de integridade, ele não consegue ser estruturado com menos de 8 meses. Exatamente. Dependendo do tamanho do município, você leva aí de 1 ano a 1 ano e meio para deixar o processo maduro. Quase né? metade da Mas eu te diria que de 8 meses a 12 meses é um prazo razoável mínimo para implementação. Né? E vai depender muito ainda do trabalho interno. Isso, vai depender muito da estrutura interna dos colaboradores. Porque você... Qualificação desses servidores. Exato. Você tem, né? Por exemplo, na nossa metodologia de implantação, a gente já implantou inúmeros programas de integridade, desde startups até grandes multinacionais, municípios, né, tribunais de contas e etc. Então, no nosso trabalho de
implementação, nós temos 8 fases. Essas 8 fases elas são divididas, como regra, em 10 meses. Então, 10 meses é o nosso prazo médio. Esses 10 podem virar 12, podem virar 14, ou eles podem virar 6, a depender da estrutura, né? E da dinâmica de relacionamento. Mas não menos que isso. Agora, a grande verdade é que, se a gente está pensando em prevenção, quanto antes a gente começar, antes a gente se previne. A gente estava falando antes da nossa, de abrir o podcast, eu acho bem interessante esse exemplo. Eu vou trazer 2 exemplos, que eu vou falar da assimetria de informação, se você me permitir. Claro que sim. Eu não sei quanto tempo a gente tem aí, mas no máximo 5 minutinhos eu dou os 2 exemplos. Então, o primeiro exemplo, que eu gosto muito de equiparar o compliance, é que compliance tem relação direta com prevenção. E todos nós gostamos de previsibilidade. Você gosta de previsibilidade, eu gosto de previsibilidade, a Selma gosta de previsibilidade, todos nós gostamos de previsibilidade, porque a nossa vida é melhor quando ela é previsível. Se você tivesse imprevisibilidade, você viveria no caos, você não conseguiria. E o compliance, ele traz esta paz de espírito, essa previsibilidade, porque ele tem uma estrutura organizacional que está mapeada, que está procedimentalizada. E o que é o processo? O processo é uma sequência de atos que são concatenados entre si, onde o ato anterior pressupõe o posterior, ou seja, você tem o teu negócio nas mãos, você sabe para onde ele vai, você sabe em que momento ele está, você sabe qual é a conduta do colaborador depois da conduta deste, porque o processo está desenhado e este ato pressupõe o posterior, então você está tranquilo em relação ao teu negócio. Isso te traz previsibilidade, né? E a gente gosta disso, como eu falava, na nossa vida privada. É por isso que você tem seguro de vida, seguro de carro, seguro... E você tem tudo isso para não usar. Às vezes as empresas me perguntam assim, não, doutor, eu vou fazer tudo isso, vou gastar esse caminhão de dinheiro aí. Não é tanto, né? Sim. Mas, brincadeiras à parte, ou seja, depende do tamanho do projeto. Mas eu vou gastar esse recurso, né? Claro. E como é que eu vou ver isso aí? O que vai me trazer de recurso? Bom, eu teria aqui inúmeros exemplos para mostrar a eficiência econômica do compliance, etc., não vem ao caso que a gente não tem tempo, mas a grande verdade é o seguinte, na pior das hipóteses, se você não quiser entender que traz eficiência econômica, que traz eficiência operacional, que traz credibilidade, pense só que vai te prevenir das incertezas, vai te prevenir do risco. Já valeu a pena. Claro. É para isso que você contrata seguro, para não usar. Exatamente. É para isso que você contrata... O seguro de vida você não quer usar. Se você usar, você já não está mais aqui, não é você que vai usar. O seguro de carro você não quer usar. Você contrata, você não quer, mas se você bater, você não gosta de imprevisível. Quanto é que vai custar teu para-choque? Não sei. Então é melhor pagar R$2.000 do prêmio. Exatamente. Porque daí eu parcelo em 5 vezes os 2.000 e pronto. Se eu bater o para-choque, se eu bater a lanterna, vai custar acima de 2, eu... Estou tranquilo. Então você gosta de previsibilidade. Então essa é a primeira questão. Ainda que você não queira entender o compliance como algo que vai te trazer recurso, que vai te trazer... Entenda como prevenção. Já vale a pena. Só se entender como prevenção, você já vai ver a vantagem de implementar. E a segunda questão, daí falando nessa questão de assimetria de informação, o compliance vem para resolver também atitudes e relacionamentos naturalmente assimétricos dentro da empresa. A Selma pensa de uma forma, eu penso de outra. Imaginemos que ela é a diretora jurídica de compliance e eu sou o diretor operacional da empresa. Nós temos vivências diferentes, culturas diferentes. A gente falava aqui que eu sou descendente de italiano, a Selma é descendente de japonês, ou seja, as nossas culturas são diferentes. A minha família me ensinou coisas diferentes, né? Claro. Me ensinou a gritar na mesa. A cultura da família da Selma é uma cultura muito mais educada, a mesa, por exemplo, e etc. Então, as culturas são diferentes. Como é que a gente vai fazer com que numa empresa, né, o Pironte fale a mesma língua da Selma, que fale a mesma língua, né, de todos os colaboradores, né? E gere o mesmo resultado, caminhe para o mesmo lugar? Eu preciso reduzir a assimetria de informação. Se a Selma entender que o contrato dela, ou seja, a cultura dela, aquilo que ela entende melhor para a empresa vale mais do que o que eu entendo melhor para a empresa, a gente nunca vai ter diálogo. E da mesma forma, a inversão dos fatores. Se eu entender que a minha opinião vale mais que a dela, o meu modo de enxergar a empresa vale mais que o dela, por isso que eu preciso ter isso de maneira mais previsível. E eu faço isso através da redução da assimetria de informação por meio do compliance. Eu aprendi isso, para fechar o exemplo, com o meu casamento. Eu sou casado há 13 anos, sou feliz há 13 anos, faço terapia há 13 anos. Né? Autoconhecimento, tudo. E brincadeiras à parte, eu tenho um grande amigo meu que me dizia assim, Pironte, o casamento é uma maravilha, mas assim, você vai ter uma grande crise nos 2 anos, vai ter uma grande crise nos 5 e uma grande crise ali pelos 7 ou 8. Se você passar delas, dificilmente você separa.
Eu não acreditei muito naquilo, que estava vivendo uma lua de mel, batata. Claro. A gente fala no Paraná batata. Batata. Sim, sim. Deu lá os 2 anos, o que Dito e aconteceu? feito. Grande crise. Fui eu pro meu terapeuta. Falei, Tônio é o nome do meu terapeuta. Falei, Tônio, o seguinte, eu tô com um problema aqui porque Não tá dando eu mais. já saí de casa, não aguento mais a Ana, minha esposa chama Ana, não aguento mais a Ana, ela assim, eu casei pra ser feliz, ela transforma minha vida no inferno, eu não aguento mais aquela mulher, ela só reclama dele, Pironte, então me diga, me conta o que aconteceu. E eu comecei a contar, tudo aquilo que você contaria, que eu contaria, porque as relações são assimétricas, eu morava sozinha, ela morava com a mãe, ela saiu, ela tem uma cultura, então eu chegava em casa cansado, botava o paletó na cadeira, ela odiava aquilo, Claro. e mandava eu tirar, eu dizia, pô, mas eu tô cansado e tal, eu escovava o dente, né, e na minha família a gente sempre deixou a escova em cima da pia. Sim. Porque você vai usar já no dia seguinte, de novo, você não precisa botar no porta-escova. E ela reclamava que não estava no porta-escova. E assim por diante. Inúmeras reclamações E aí tal. vai indo, E vai uma indo, coisa vai indo, soma vai- outra, eu falei, é. não quero mais, só Sim. reclama. Eu Sim, quero sim. sair desse negócio, porque esse negócio aqui vai me afundar. E aí fui no meu terapeuta depois de 1 hora, e olha que interessante, agora eu vou concluir o exemplo trazendo Claro, de novo claro pro que sim. compliance. Uhum. Meu terapeuta falou assim, Pironte, te escutei aqui 1 hora e eu vou te falar uma coisa. Você tem toda a razão. A Ana desgraça a tua vida. Você precisa se separar dessa mulher urgentemente. Ah, e eu tinha pedido uma coisa pra ele. Eu falei, ó, eu só quero uma coisa. Eu quero que você me ajude a perder o menor patrimônio que eu puder e o menor número de amigos. Porque ali os amigos já eram do casal e o patrimônio já tava... Eu falei, eu não quero perder tanto patrimônio e nem amigo. Então você me ajude com isso. Claro. Ele falou, ó, você tem que se separar dessa mulher urgentemente. Porque ela desgraça a tua vida. Eu falei, viu? Alguém me entende nesse negócio. Mas vou te contar uma coisa. Ela também precisa se separar urgentemente de você. Porque você desgraça a vida dela. Foi como assim? Eu, naquele meu entendimento Claro. de que eu tava perfeito, sim. de que o paletó podia ficar na sala, de A que escova de a escova de dente dente podia na ficar na pia. pia. Eu falei, como assim? Ele falou, olha que inteligente o que ele me falou. E tem tudo a ver com compliance. Ele me falou, sabe qual é o problema do relacionamento de vocês? Vocês não têm relacionamento, vocês têm contrato. E ela quer impor o contrato dela pra você. E você quer impor o teu contrato pra ela. No contrato dela, a escova é no porta-escova. Lugar, inclusive, Pironte, que é onde tem que ficar a escova. O paletó é no armário. cabide, é. Lugar, inclusive, Pironte, que é onde tem que ficar o paletó. Mas no teu contrato, o paletó é na cadeira. Você fez isso a vida inteira e a escova é na pia. Então, se você quiser impor o teu contrato a ela não vai aguentar. E se ela quiser impor o contrato dela a você, Tu não vai você aguentar. não vai aguentar. Então, vocês precisam fazer com que este contrato seja relacionamento. Volte pra casa e se relacione com a tua esposa. Se você conseguir isso, você não vai se separar. Senão você tem que se separar urgentemente, porque você está desgraçando a vida dela. E aí eu comecei a entender o seguinte. Compliance nada mais é do que essa redução da simetria de informação por relacionamento. Porque muitas vezes, e a Selma tá aqui... Achar esse equilíbrio, A Selma né? tá aqui, não me deixa mentir, ela é compliance officer de um grande grupo educacional, tem ali questões, dilemas éticos, que não estão na lei. O dilema ético é, a lei não diz, faço ou não faço? E aí você tem que entrar no diálogo, no relacionamento, naquilo que é melhor para todos e não para ela. Então é esse o contexto do compliance. A gente precisa enxergar o compliance como uma redução da assimetria de informação. Porque o problema do Brasil é a assimetria de informação. A assimetria de informação gera conflito de interesse. E o conflito de interesse vai parar onde? Vai parar em discussão e, na maioria das vezes, no Poder Judiciário. Sim. Né? E é isso que a gente tem que evitar. Que aula, hein? Que aula de... Que metáfora do relacionamento, sim, né? Sim, muito interessante. Estão felizes hoje, só para os nossos ouvintes, telespectadores ficaram... Se ela tá feliz, eu não sei. Eu vou fazer 14 anos. 14 anos. Eu tô na terapia. Passou pela Continuo feliz. crise dos 2, dos 4 e dos Isso, 7. continuamos. Depois que passa Eu dos continuo na terapia, me mantendo assim, feliz. Mas o mais importante, o paletó tá na cadeira ou foi pro cabide? Então, ó, de vez em quando vez eu em deixo na quando. cadeira, de vez em quando no Claro. cabide, porque nem meu contrato, nem o dela. Claro, isso aí. Fica de uma forma com harmonia. Agora, a Selma, o tamanho do desafio em gerenciar um compliance num grupo tão grande, tão importante, tão relevante para a sociedade brasileira. Olha, até o Rodrigo estava falando aqui agora sobre segurança, né? Previsibilidade. Eu acho que a gente já pode... Hoje a gente vai completar 50 anos, final do ano, então verdade. esse é um ano importante para a gente. O grupo foi fundado em 1972 e o sistema de ensino Aprende Brasil tem 18 anos, então veja só, é um sucesso, né? Então a gente tem essa envergadura de compliance nesse produto há muitos anos,
É um trabalho que a gente precisa dar continuidade, porque a gente não pode no 19º, no 20º, né, pôr todo o trabalho a perder. Então, a gente investe constantemente, reexamina constantemente os processos, mas assim, foca muito em capacitação do colaborador, e não só do Aprende Brasil, como de toda a estrutura do grupo, porque a gente quer continuar fazendo negócios, bons negócios, de forma segura. Então, eu acho que em comemoração aos 50 anos, o que eu teria para dizer que o produto é um produto sustentável, né? Ele nasceu com receio porque, de maneira geral, no Brasil, algumas empresas têm medo de contratar com a área pública. E não é preciso ter medo. Né? Você precisa apenas fazer o negócio da forma certa. Então, mas existe até essa cultura assim, de algumas empresas falar, olha, você trabalha com a área pública, de acreditar que existe alguma coisa errada. E não é assim. Né? Então, eu acho que a gente tem que propagar essa cultura que se tornar um ético chato, né? Em adesão a eco-chatos, né? Mas então é um trabalho contínuo na empresa, e de ficar sempre falando a mesma coisa, repisando a mesma coisa, e buscar ser inovador, né, para que o tema continue sendo interessante para o colaborador. Muito interessante. Pironti, nós estamos numa reta final de eleições, né, que acaba sacudindo, movimentando todo o Brasil. Se tu pudesse deixar um conselho aos novos deputados estaduais, novos deputados federais, ou até deputados que busquem uma reeleição, mas que vão uma nova etapa, é um novo ciclo, novos senadores, governadores, presidentes, qual conselho o Pironti daria? Sem sombra de dúvidas, de agir eticamente. Essa é uma premissa, me parece, para a assunção de qualquer cargo público, né? O compliance ele já está bastante enraizado, inclusive nos partidos políticos, claro, e na lógica eleitoral de maneira muito forte, né? Mas a grande verdade em relação a uma função pública, eu já fui procurador antes de ser advogado privado. Sim. Eu fui procurador por 6 anos. Eu diria que para exercer uma função pública você tem que ter vocação, e isso é muito importante. Então, busque antes de se candidatar, verificar se você tem vocação a servir ao público, porque esse é o conceito de serviço público. Servir ao público. Se você não gosta do público, se você não gosta de servir, ali não é o teu lugar. Pois é. Seguramente você está em um ambiente hostil para aquilo que você acredita. Então você não precisa desse propósito para a tua vida, mude. Mas você precisa buscar essa vocação, né? Então talvez o meu conselho seja mais uma premissa de buscar essa vocação antes de se candidatar. Porque aí depois, né, de eventualmente vencer uma eleição, você vai ter certeza de que você está no lugar certo e vai poder fazer o melhor. Porque quem tem vocação não sucumbe a várias questões que vão aparecer no dia a dia desses políticos e etc. E que seguramente vão colocá-los em dilemas éticos importantes. E o podcast Eu Com Isso está chegando ao fim. Vamos para o nosso momento das considerações finais. Olha, tenho certeza que todos estão felizes e inspirados com o que vimos aqui, né? Se você esperava que o tema fosse ser tratado de forma totalmente técnica, burocrática, teve grandes surpresas aqui, né? A gente conseguiu, através das metáforas, explicar a implementação dos temas necessários, que impactam e fazem diferença na vida, mas também com uma pitada do dia a dia, do cotidiano, como é de fato a nossa vida. Doutora Selma Cristina Saito Azevedo, tuas considerações finais, e muito obrigado por dividir conhecimento, experiências com tanta gente aqui no podcast E Eu Com Isso. Eu que agradeço o convite. Em nome do Grupo Positivo, do Aprende Brasil, gostaria de falar para os gestores públicos e esperar que eles tenham aprendido um pouquinho com relação ao tema, que eles continuem com a paixão, né, de transformar os municípios pela educação. Eu acho que eles têm um grande propósito por trás a ser trabalhado. E eu acho que o Aprende se sente muito feliz de poder contribuir
com a melhoria da educação no país. Então, eu acho que era acho que a nossa mensagem, né, em comemoração aos 50 anos, de continuar uma parceria forte e buscando sempre a melhoria do ensino, de uma forma geral, também para a área pública, né, e não apenas para a área privada. Parabéns pelo trabalho. Mensagem final, considerações finais, Pironte. Bom, eu vou trazer aqui também o meu agradecimento ao Grupo Positivo pela confiança e pelo convite, ao podcast Eu Com Isso, pela credibilidade que me dá, né, de oportunidade de falar com tanta gente. E a minha consideração final é, na verdade, uma dica de leitura. Ótimo. Porque eu gosto, tudo para mim tem algum propósito. E eu acho que o compliance tem um propósito importante, que é conduzir a vida das pessoas para um lugar melhor, independente das pessoas, das empresas, do poder público. E eu encontrei isso num livro que eu gosto muito de trazer como um livro de cabeceira a todos vocês que estão nos escutando. Não sei se vocês já leram, se não leram, vale a pena comprar. É um livro fino, com letras grandes e, portanto, se você lê num trecho Curitiba-Porto Alegre, é muito simples a leitura. Chama A Boa Sorte, de Alex Selma e Fernando Debes. Nesse livro, eles mostram a história de 2 cavaleiros que recebem uma missão do mago Merlin para encontrar um trevo de 4 folhas no Bosque Encantado. Um deles encontra e o outro não, em razão, e aí que está a minha mensagem, de que no livro a mensagem de fundo é que tudo na vida acontece por acaso. Tudo na vida acontece por acaso. Mas a grande diferença entre nós é se nós estamos ou não preparados para esse acaso. Então, eu gostaria de deixar como mensagem final de que o compliance, sem sombra de dúvida, prepara tanto o ambiente empresarial quanto o ambiente público para os vários acasos do dia a dia. Eu, Voltaire Santos, agradeço a tua audiência, obrigado também a todas as rádios FMs que compartilham o conteúdo. Esse conteúdo fica publicado no nosso canal no Spotify, no canal no YouTube, podcast Eu Com Isso, Facebook, Instagram. Os cortes aí são disseminados também para todos os prefeitos, os melhores momentos. E a gente agradece muito a audiência e principalmente o protagonismo e a qualidade dos nossos convidados no programa de hoje. Nós voltamos na próxima semana, aí sim na próxima semana, já com os novos governantes. Vamos para essa nova fase, né? Teremos aqui no programa o novo governador, novo senador ou senadora. Vamos começar com os deputados mais votados na parte estadual e nos federais com os novos deputados vão passar por aqui. Depois a gente interrompe, traz mais conhecimento que é preciso, por isso a gente agradece aí a Aprende Brasil por nos dar esse momento de reflexão, foi muito bacana e a gente vai seguindo aí com o nosso programa. A todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma boa madrugada. Se você também acredita que a educação é o principal caminho para transformar a realidade do nosso país, conheça o Sistema de Ensino Aprende Brasil. Um sistema completo com soluções específicas para potencializar a aprendizagem nas escolas das redes municipal e estadual. O Sistema de Ensino Aprende Brasil oferece materiais didáticos integrados, assessoria pedagógica, ambiente virtual de aprendizagem e até sistemas de gestão e de avaliação. Aprende Brasil, um sistema que dá resultado. Ah, tá apostando. Valendo 20 então? Bora então. Palpite certeiro, saque instantâneo. Desafie-se com MrJack.bet.